Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é o Daniel da Bsearch e hoje eu queria falar com você sobre as boas práticas com Grid e XJS. Seja bem-vindo ao evento da Code Rage 2020 aqui da Embarcadero e da Sencha aqui do Brasil. E você é o nosso convidado mais do que especial a acompanhar essa série. Então fico muito feliz que você está aqui acompanhando essa série para falar de Grid e XJS, esse componente que é tão importante que a gente utiliza todos os dias aí para passar informações da maneira mais precisa possível para o nosso usuário, para que ele possa selecionar um registro e promover uma edição desse registro, ou para que ele possa eventualmente editar as células, os valores ali, para ter uma agilidade maior, e às vezes a gente acaba deixando alguma coisa passar, e é isso que eu queria trazer para vocês, esse ponto de reflexão, com algumas dicas que eu quero tentar trazer para vocês, para ver se vocês já estão aplicando isso aí com vocês, tá bom? Então, meu nome, como eu já disse, é o Daniel, mas eu já trabalho com mais de 20 anos com desenvolvimento de software. Eu já trabalhei desde Visual Basic, Delphi, Clipper, né? Então já uma tecnologia bem mais antiga. E também vim trabalhando com ASP.NET desde a versão 1.1. Então, eu já trabalhei com Java também, mas a minha carreira toda veio tudo voltado para trabalhar com ASP.NET. E desde 2014, comecinho de 2014, eu trabalho diariamente com XJS. Então, já tenho uma experiência acumulada aí para poder fazer essa troca aí de dicas. E às vezes até depois ouvir vocês no final para ver o que vocês podem falar do que eu estou trazendo aqui. Tá? Dito isso, a gente vai começar então as dicas. Eu vou fazendo pequenos cortes aqui para poder falar para vocês dica a dica, e aí a gente deixa esse espacinho lá no final para a gente trocar uma ideia. Então, muito obrigado até agora e vamos para a primeira dica. E para a primeira dica a gente vai falar em alinhamento de campos ou de colunas no XJS. Para isso, eu vou criar uma aplicação XJS rapidinho aqui para a gente poder utilizar ela. E aí, nessa aplicação, ela vai ser a nossa base para a gente poder utilizar para os demais exemplos também. Então, assim fica mais fácil para a gente trabalhar numa aplicação cru, que aí eu vou colocando as dicas em ação aí em cada exemplo. Então, para criar um comando, se você não sabe, você precisa ter o XJS instalado na sua máquina, o SDK disponível na sua máquina. Eu vou gerar uma aplicação aqui. Eu estou com a versão 7.0 disponível comigo aqui, porém você pode ter a 7.1 ou pode ter algumas anteriores aí, dependendo da dica. Quando o seu framework é muito mais assim, quando o seu framework é muito antigo, não vai funcionar, tá? Então vou gerar a aplicação aqui. Acabou de gerar a nossa aplicação aqui. Então a gente vai utilizar ela, como eu falei para vocês, para poder rodar os exemplos aí das dicas que a gente vai passar para vocês, mas antes eu queria mostrar já a primeira dica, que é o alinhamento de colunas, né? O padrão de alinhamento de colunas do XJS não favorece você que está trabalhando com XJS. Por quê? Por padrão, as colunas elas vêm, por exemplo, eu vou pegar aqui, esse aqui é o primeiro ponto para separar para vocês. Ele está como start, tá? E start quer dizer o quê? Ele vai alinhar o valor à esquerda, tá? Então, um número, por padrão, você sempre alinha ele à direita. Então, você que vai trabalhar com valores monetários, valores que você vai acabar trabalhando aí com, por exemplo, quantidades, enfim. Se você tem um contador, por exemplo, como usuário final, ou alguém que mexe muito com finanças, eles gostam de ver os números alinhados à direita. E é muito comum, eu vejo aqui na Bsearch, às vezes acontece de um desenvolvedor iniciante no XJS, ele faz um grid, ele coloca tudo bonitinho lá, os dados estão lá, porém ele esquece de alinhar à direita. E para a primeira dica aí, o que a gente vai usar? Um recurso chamado Overrides. E aí eu vou abrir meu terminal aqui e eu vou já colocar aqui o meu comandinho. Estamos com a aplicação já e o salário está alinhado à esquerda, como eu disse para vocês, né? Então, imagina que num sistema, numa aplicação que vocês vão desenvolver, vocês vão ter um monte de colunas que vocês precisam alinhar à direita. E para acontecer que colunas numéricas você saiba que você tem que alinhar por padrão à direita, nada melhor do que você já colocar um comando para que toda a coluna do XJS, a number column, você já alinhe ela à direita. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai fazer o recurso do overrides. Então vamos lá. Aqui
dentro da pastinha Classic, eu vou pedir uma nova, chamar de Override. Vou criar um arquivo novo aqui. Eu vou dar um nome para ele. E aí vai do padrão de cada um, de como você vai colocar a nomenclatura para os seus arquivos de correção. Então eu coloquei aqui uma para dizer o seguinte, ó, eu estou mexendo no x.grid.color.number fix align, que é para eu saber que é aqui que eu estou mexendo, tá? Então para ter o padrão da minha escrita. Esse aqui passa a ser o código que eu estou colocando na minha coluna. Então, um código bem simples, eu defino uma classe nova, posso colocar, uso por padrão o mesmo, a mesma package, package base aqui, que eu estou usando na minha aplicação, usando aqui, para dizer que eu estou fazendo um override em cima da coluna numérica e eu quero que o alinhamento fique para a direita, no caso aqui, end. E aí a gente vai salvar esse arquivo aqui. Quando a gente salva esse arquivo, o próprio Sencha App Watch ele começa a trabalhar em cima desses arquivos e começa a indexar isso aqui para que a hora que eu for rodar a próxima vez a aplicação, ele vai estar alinhado à direita. Então vamos ver se o que eu fiz aqui está certo ou não. Deixa eu acessar aqui minha aplicação. A nossa coluna foi alinhada à direita. Então olha que legal. Você pega um tipo de coluna específico e você já fez uma correção por padrão. Todas as suas colunas agora vão estar alinhadas à direita. Isso serve para outras coisas também. Por exemplo, se você quiser alinhar datas ao centro, por exemplo, na Bsearch aqui, por padrão, nós colocamos datas alinhadas ao centro, tá? Então, essa foi a primeira dica e agora a gente vai para a próxima dica. O exemplo de agora é falar sobre soma no grid. E hoje a gente já tem a funcionalidade, aliás, já faz um bom tempo que a gente tem a funcionalidade do Summary Row, uma feature do grid que você ativa no modo clássico, onde você pode fazer somas de dados que estão na memória e trazer para o grid. Isso, sem problema nenhum, já é uma funcionalidade comum. Para quem não conhece, é essa daqui que eu estou falando. Você vem aqui no grid, você tem a feature, e aí você tem a summary. Eu falei summary row porque eu confundi com o Modern Toolkit, mas é a feature summary que você tem para fazer a soma de um grid. Então aqui ele te dá um exemplo, que você ativa ela aqui, você tem sua store aqui com os dados e o valor aqui que provavelmente ele vai somar, essa coluna, esse campo mark, e por último ele tem a soma dele aqui, ele fala contador, a quantidade de estudantes, e aí quando ele faz isso, ele tem quantos estudantes ele quer contar aqui, por causa que é um nome, e na coluna de baixo ele tem a média das marcações desses estudantes. É um exemplo que você vai encontrar aí na documentação do XJS 7.0, até aí sem nenhum problema, né? Então não estou contando nenhuma novidade. Para o nosso exemplo aqui, o que eu fiz? Eu já estou usando esse exemplo aqui do summary, da feature summary, onde se a gente somar aqui 5 com 5, 10, com mais 10, 20, 20, 40. Então dá 40 mil de salário aqui que a gente tem. E eu coloquei um total extra aqui de 200 mil. O que seria esse 200 mil? O 200 mil seria uma espécie de valor vindo do servidor. Então, para esse exemplo, eu modifiquei o que eu estava fazendo antes. Antes a gente estava mexendo direto na Store e trazendo os dados aqui para o grid, direto da Store, direto na memória. Agora eu fiz um pouquinho diferente e para não perder tempo com vocês, eu só vou explicar o que eu fiz ao invés de ficar codificando aqui e gastar muito tempo. Então aqui no grid, aliás, antes vamos para a Store, porque aí na Store é mais fácil eu mostrar para vocês o que foi realmente feito. Então, eu modifiquei aqui o proxy, tá? E aí agora eu vou apresentar para vocês uma funcionalidade nova que chegou no XJS 6.5, que é o Summary Root Property. O Summary Root Property, então, não é uma funcionalidade direta do grid, porém, é uma funcionalidade que você pode usar
para incrementar os seus processos de sumarização do seu grid. Então, o exemplo que eu fiz aqui foi o seguinte: eu criei um arquivo personnel.json que é igual ao da minha store, e nesse arquivo aqui, o que eu estou fazendo com ele? Vamos procurar esse arquivo aqui, personnel.json, isso não, personnel. Aqui, ó, tá aqui o meu arquivo, é um arquivo JSON. Ele está aqui, o salário, e aqui eu tenho um summary record, ou seja, seria uma cópia desses campos aqui. Eu posso vir aqui e colocar valores que vão representar a soma. Só que essa soma é a soma vindo do lado do servidor. Então vamos imaginar nesse cenário que eu estou colocando aqui para vocês, vamos imaginar que é um grid com 5 registros por página. Eu sei que é meio estranho, mas 5 registros por página. E eu tenho, sei lá, 5 páginas, 10 páginas, e a soma total do salário dá 200 mil. Ou seja, agora eu trouxe os 200 mil, aliás, eu estou aqui no 200 mil no servidor, e eu vou levar isso lá para o client-side, que é a minha aplicação desenvolvida com XJS. Então quem faz isso aí é a Store, e através do proxy e do data header, que ele vai fazer o parser nisso daqui, nesse JSON aqui, e é desse jeito aqui, ó, que ele vai fazer. Esse aqui, pode ver que é igualzinho o que está lá. Então tem o summary root property, um summary record. Se eu for lá, o valor... Aliás, desculpa, vamos lá. O summary root property, que é meu summary record. O meu summary record é esse atributo aqui, e aqui eu vou ter uma linha de registro com tudo sumarizado, beleza? Então, para ficar bem claro para vocês, que esse recurso aqui é fantástico, ele tem na versão 6.5, creio que vocês muitas das vezes contornavam esse problema com outras soluções, mas agora você tem um jeito oficial do framework para você trazer esses dados para o client-side de uma maneira bem legal, bem clara e objetiva. Ainda aqui, continuando no nosso grid, olha, deixa eu... No nosso grid, o que eu fiz? Eu ativei o summary, ok? E aqui na coluna de salário, o que eu fiz? Eu fui lá e somei, aliás, desculpa, eu coloquei aqui, eu ativei a soma dessa coluna e eu coloquei o valor aqui. Inclusive eu formatei, porque isso é um problema do XJS também. Assim como a gente falou no primeiro exemplo do alinhamento, aqui você tem um problema de formatação de valor, porque ele traz o valor bruto ali no rodapé do grid. Aqui, com isso aqui, você consegue já pré-formatar o valor que está vindo aí para você colocar ou um formato financeiro, ou um formato de... enfim, colocar algum dado extra que incremente essa experiência para o usuário. Só que, se eu quiser acessar aqui o valor do summary root property, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o valor do summary root property aqui, ele não deu tempo de renderizar. Então, dentro dessa função, ele não foi, aliás, mapeado pelo header para você acessar ele pela store. Então, aonde que a gente vai acessar? Eu tive que fazer uma espécie de ajuste aqui para eu poder acessar esse valor. Então eu passei a ouvir o evento boxReady do meu grid através do método onBoxReady que está lá no meu main controller. Então a gente vai aqui para o main controller. E no meu main controller, o que eu faço? Eu tenho aqui onGridBoxReady, eu acesso a minha store, que é do grid que acabou de estar renderizado, está pronto lá. Eu vou lá nessa store e faço um load. Lembrando, voltando aqui um pouquinho na store, eu coloquei um autoload igual a falso, ou seja, essa store não é carregada automaticamente e eu apaguei aquele atributo data que tinha aqui, que carregava todos os dados automaticamente para o grid. Então, voltando aqui no nosso controller, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho, deixa eu só fechar aqui para ficar melhor para a gente ver. Eu tenho aqui o meu
Store Summary Record Data Salary, ou seja, eu consigo pegar aquele salário que está vindo somado do meu endpoint, no caso aqui vai ser uma Ajax, um RESTful, ou seja, vai vir do modo remoto. E esse valor já vem calculado pelo servidor. E aí o que eu fiz? Eu setei meu view model com o salary total, para dizer o seguinte, ó, esse aqui é o meu total salário. E no meu grid, além de colocar a summary, a coluna, a funcionalidade, a feature de summary aqui no grid e colocar a soma nessa coluna aqui, eu vim aqui, coloquei no B-bar, ou seja, no bottom bar, na toolbar inferior do grid, eu coloquei aqui que eu tenho um bind no meu view model, salary total, coloquei um field label, um display field e uma referência, embora a referência eu não estou usando aqui para nada. E coloquei no meu main model um salary total começando com o valor 0. Ou seja, eu tenho que abastecer esse valor no load da minha store, e aí quando eu faço o load lá, eu consigo trazer, eu seto o valor aqui e automaticamente ele, pelo sistema de bind, ele já atualiza a tela. Esse aqui é um exemplo bem mais assim avançado e bem mais talvez complexo de vocês entenderem. Se vocês ficarem com dúvida, pergunte depois, mas a ideia é o seguinte, é você trazer dados sumarizados do servidor para a sua aplicação aqui web, tá bom? Então, esse é o exemplo, e agora a gente vai para a próxima dica. E agora a gente vai falar sobre o problema de atualizar a Store quando nós temos atualizações pendentes nela. Então, qual que é o problema que você tem que ficar esperto quando você está desenvolvendo com XJS, e principalmente isso vai ocorrer no grid, tá? Por exemplo, eu vou mostrar esse grid aqui para vocês. Eu fiz uma modificação já para adiantar, para ganhar tempo e para a gente poder conversar melhor aqui. E eu coloquei alguns editores nesse grid aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui o Mr. Data para... vou colocar aqui o número 1 no e-mail dele. Eu alterei, tá? E eu vou vir aqui no outro e-mail aqui, vou apagar a letra O. E tudo bem. Imagina que esse grid tivesse duas páginas, tá? Ele não tem porque ele é um grid que está vindo com JSON de uma fonte remota, é o mesmo JSON. Na verdade eu só alterei e coloquei mais linhas aí, até com nomes em português, para poder servir melhor esse exemplo. Se eu for, por exemplo, trocar a minha página, olha o que vai acontecer. Eu já deixei a correção pronta, que ele vai falar para você. Você possui alterações nos seus dados, salve primeiro para continuar. E aí a gente tem um botão salvar aqui. E esse botão, quando eu salvo, ele, na verdade ele não salva porque ele não tem nenhum endpoint lá para salvar, né? É só figurativamente falando aqui. E o que vai acontecer? Quando ele salva, aí sim eu consigo ir para a próxima página, ou ir para outra, tá? Então eu estou protegendo o meu grid dele não trocar de páginas caso a Store que estiver com o bind ligado a esse grid estiver com alterações. Vamos ver então o que eu fiz para poder rodar isso daí. Então eu vou lá para o meu Visual Studio Code, tá? E aí vamos ver o grid aqui. O primeiro item que a gente mexeu foi o grid. No grid, eu tenho aqui, eu coloquei o plugin para edição, tá? Para edição de células. O módulo de seleção eu já coloquei para selecionar células. Se você não coloca isso, ele não consegue, porque por padrão ele vem com Row Model. Então quando você clica, ele seleciona a linha inteira, então você não consegue editar uma célula. E aí eu coloquei um editor aqui no e-mail, no telefone, e coloquei também um editor, aqui o Number Field, na Number Column. Então, com esses editores eu posso editar os meus dados no grid. Para ativar isso, eu tive que vir aqui e colocar o meu plugin, tá? Para poder falar que eu quero usar edição em células, e aí quantos cliques eu preciso para editar. Isso aí depois você pode consultar na própria documentação do XJS lá, é bem tranquilo, tá? E
praticamente foi isso. Eu tirei aquele total que a gente falou do exemplo passado aqui, só para ficar mais claro, para eu poder usar o Paging to Bar aqui, e coloquei o botão para salvar a alteração aqui embaixo, esse botão aqui, tá? Vamos lá então no Main Controller. No Main Controller, o que eu fiz aqui? No OnGrid Box Ready, que é o que já tinha antes lá, que já estava fazendo load para buscar e trazer o exemplo anterior aí do Summary Record lá, de você buscar dados sumarizados da fonte remota, eu coloquei um item aqui embaixo, que é um monitor de eventos em cima da minha store no evento before load. Quando eu faço isso, é para que eu, antes de carregar os dados da minha store, eu pare e faça uma análise em cima dos dados da store e para ver se eu posso continuar ou não. E é aqui, ó, on store before load, que é o que vai acontecer, ou seja, eu pego se eu tenho registros modificados na minha store, se eu tiver, ele vai retornar um array. Se meu array tiver um tamanho, ou seja, for maior que 0, ele vai parar aqui e ele vai dar essa mensagem aqui pra gente, dizendo o seguinte: opa, você não pode continuar, e eu vou retornar um false aqui para dizer o seguinte: para aí, porque você precisa salvar os seus dados, né? E depois você podia, por exemplo, melhorar essa lógica aqui, fazendo com que o seu grid, por exemplo, que você tivesse um botão de cancelar as alterações, e aí você volta as alterações ao estado original delas, né? Então, com isso, e com isso você consegue fazer controle. E por que eu coloquei o store on depois do before load? Para que o primeiro load eu não precise passar por isso, porque eu sei que o primeiro load não vai ter alteração, a partir do segundo eu já vou começar a tratar esse evento aqui. E o botão para salvar os dados, esse botão é o botão que faz aqui mais um detalhe importante. Lá no meu grid, eu coloquei também uma referência no meu grid. Vamos ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Reference. Aqui. E eu chamei ele de grid data. Então, lá no meu controller, eu acho ele pelo lookup e acho a minha store e depois eu mando sincronizar. Eu podia colocar aqui um commit changes, que talvez faria até mais sentido para não ir trabalhar com os dados remotos. E aí agora eu vou salvar um dado falso e esse dado falso vai ficar salvo ali no grid, porque ele só está em memória. Vamos lá no sistema para a gente ver. Vou colocar aqui. E detalhe, aqui você pode depois tratar, caso você queira validar os dados de alguma maneira, alguma lógica. Esse é um dos... Aliás, na verdade não, o before load não faz tanto sentido você salvar os dados. Faria mais sentido você salvar como é que fala? No before sync, que é onde você, antes de você sincronizar os dados com a fonte remota, aí você pode eventualmente fazer alguma validação que a sua validação de modelo não cobriria. Então, eu vou colocar aqui um Silva, vou colocar um Silvo, tá? E vou tentar alterar, e ele não deixa, mas se eu salvar, ele dá um commit changes, e agora ele deixa, e aí eu altero, volto os dados, porque óbvio, esses dados não estão sendo salvos lá na nossa fonte remota de dados. Então, esse aqui é um exemplo bem legal para você poder controlar como que você vai salvar os seus dados, aliás, para você não perder os dados alterados caso você tenha a store aí já em ponto de alteração. Então, por exemplo, tem alguma alteração aqui, eu queria partir para frente, você vai brecar. E outra coisa também que você consegue aqui, dependendo do cenário, você poderia abrir um pop-up. E nesse pop-up você alterar os registros que você está vendo. Aqui, por exemplo, você abre uma janela com esses dados e ali você vai alterar. E aí, de repente, você, por algum motivo, você está alterando ali e você
você está alterando ali, você salva os dados, você não salva, você deixa os dados na memória e aí você esqueceu. Isso vai pegar também, tá? Embora no pop-up o certo é você sair já do pop-up com o dado salvo, né? Eu estou dando exemplos, é difícil eu conseguir enumerar todos os casos que eu poderia falar para vocês, mas esse é mais um caso que você pode ver que você vai ter esse problema. Se você não estiver pensando nisso, toma cuidado, porque depois se isso vai para a produção é bem desagradável com o usuário final, tá bom? Então agora a gente vai para o próximo exemplo aí, para a próxima dica que a gente vai conversar, que é uma dica até mais simples e mais rápida e a gente vai colocar a mão em prática, tá bom? E agora eu vou falar para vocês do recurso de agrupamento de colunas, um recurso muito legal que permite você fazer com que o usuário tenha um contexto melhor de como as informações são alocadas no grid. E aí você pode colocar colunas que são comuns dentro de um contexto para facilitar a vida do usuário. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu já no meu modelo lá, desse personal que é do exemplo do XJS, eu coloquei mais, eu fui lá e coloquei no meu JSON aqui mais duas informações, workdays e commission, coloquei, bem, no modo eu já estava lá, e agora eu vou vir aqui e vou adicionar duas novas colunas, tá? E aí o que eu vou fazer? Para facilitar aqui, eu vou copiar e colar só essa parte aqui, que é o que me interessa. E aí, eu vou mudar aqui para... deixa eu colocar embaixo para fazer mais sentido essa aqui. E aí eu fecho aqui a minha coluna. E aqui eu vou chamar ela de commission. E atrás dessa daqui eu vou colocar o workdays, que é a outra que eu tinha falado para vocês já. São dados totalmente aleatórios que é difícil a gente tentar trazer tentar prever a realidade, a sua realidade aí, mas eu estou tentando trazer um contexto para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Beleza, coloquei aqui. Vamos para a nossa aplicação. Eu vou recarregar meu grid. Veja que não tem as colunas aqui. Se tudo der certo, é para ter as novas colunas ali agora. Legal. Só a comissão que não pegou, porque provavelmente eu escrevi errado. Vamos lá rapidinho. Vendo o nosso model aqui. Model. Personal. Vamos lá. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei commission com 2 M's e é com um M só. Não, na verdade é com 2 M's. Fiz uma pequena confusão aqui. Vamos então no nosso personal aqui. Cadê meu personal JSON? Personal. Já estava aqui, então eu só errei no grid mesmo. Eu vacilei aqui. Ok, com os dados prontos, aqui vamos atualizar a nossa aplicação. E aí, o que a gente vai tentar fazer aqui para poder melhorar a disposição dessas informações? Vejam que eu tenho as minhas taxas de comissão, os meus dias trabalhados, o salário, enfim. Só que eu acho que ficaria melhor se eu colocasse essas três colunas dentro do mesmo contexto. Elas estão próximas, elas já facilitam a vida do usuário, porém, olha o recurso que o XJS tem, que eu vejo poucas pessoas explorarem e dá um up visual na sua aplicação bem legal mesmo, que é isso aqui, ó. Eu vou vir nas minhas colunas, que são as minhas três aqui, e eu vou criar uma nova coluna aqui, tá? Eu vou colocar aqui text earnings, acho que é isso que meus ganhos. E eu vou colocar aqui embaixo columns.
ficou aquele ponto a mais que eu não precisava ter copiado. E eu coloquei aqui, e olha que legal, ele já criou as colunas aqui para mim, né? E eu preciso só ver, eu só estou na dúvida se sem a largura ele vai funcionar ou não. Vamos pro nosso exemplo aqui. Ele funciona já. É porque ele não pode ter flex. A única coisa que acontece quando você usa esse recurso, ele não deixa você ter flex. Então, esse recurso aqui, particularmente, eu gosto muito, tá? Porque permite você ter uma flexibilidade maior de informações. E aí, quando você tem um grid mais extenso, com mais colunas, e aí você pode contextualizar os dados de acordo com o grupo de cada um. Então, esse recurso de agrupamento de coluna é fantástico. Se você não sabia, tá aí visualmente, tenho certeza que você vai agregar muito para o seu usuário, beleza? Vamos para a próxima dica. A última dica, e não menos importante, é consulte a documentação do XJS com relação à atualização de versão entre os frameworks. Você vai descobrir muita coisa nessa página e aí que você vai descobrir parte a parte, tanto o Modern Toolkit quanto o Classic Toolkit, e aí você vai investigar, você vai descobrir que muita coisa tem sido feita no Grid. O Grid é um componente que toda atualização tem alguma coisinha lá que está sendo feito algum upgrade nele. E aí é bom, às vezes, para você ver não só os upgrades, mas também as correções de bug, porque às vezes você está fazendo alguma correção, alguma tratativa manual, aqui nessa página você vai ter. Então, praticamente, você vai navegar na versão aqui, né? Você vai ver, ó, por exemplo, o que há de novo no XJS 7. Então ele vai falar, ó, drag and drop no grid, aqui tem ó, grid no Modern Toolkit. E aí, por exemplo, se a gente vier aqui agora, vamos lá, então, XJS, vamos para a versão, quer ver, ó, 6.5.0, que eu sei que foi a versão que colocou a primeira... Quer ver? Só um minutinho, a gente vai chegar lá. Eu não sei se vai estar nessa página aqui ou só se vai estar no... eu não lembro aonde, mas eu sei que na 6.5.0 é onde veio o Summary Report. Mas olha que coisa interessante, você consegue ver coisas que antes não tinha na versão anterior e acabou de ser lançado nessa versão, atualizar que nem o Excel. Então consulte essas páginas de What's News de cada versão, porque você vai descobrir muita coisa interessante para os seus grids aí, e não só para os seus grids, mas para os outros componentes. No geral, isso vai ser bem interessante para você. Então, era isso, pessoal. Tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo é bem escasso e eu tinha que otimizar para tentar trazer o máximo possível dentro desse tempo aí. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Eu vou estar disponível agora para tirar dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos que, como essa aqui não é online, eu vou estar em algum outro lugar que eu não sei onde eu vou estar nesse dia da semana aí. Pode ser que eu esteja num cliente, pode ser que eu esteja na base da B-Source, mas a gente vai trocar uma ideia aí para tentar sanar todas as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado pela presença e tchau, até a próxima. Ah, e detalhe, a gente tem um canal no YouTube também, procura lá por B-Source Consultoria, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo lá, porque a gente produz muito conteúdo lá também, então você vai ser muito bem-vindo lá também. Falou? Obrigado, tchau, tchau.